Olá, eu sou o pastor Josias Rosa, diretor da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Joinville, Santa Catarina, e ao meu lado, pastor Alinor dos Santos, que é o diretor do Centro de Capacitação e Orientação Ministerial. Estaremos dando início mais a uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e fique conosco, daqui a pouco já retornaremos. Retornamos com a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, que tem como título A Arca da Aliança. A nossa lição sempre traz alguns objetivos específicos, como também objetivos geral, e o nosso texto áureo ele diz o seguinte: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Êxodo capítulo 26, versículo 33. Então nós podemos ver com este texto áureo que a arca ela estava num lugar especial. Mesmo que fazia parte do tabernáculo, de todo o tabernáculo, mas existia um lugar especial para que a arca estivesse ali. E era no lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. E podemos ver aqui a nossa verdade prática, onde nos diz assim: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com Deus Santo e Misericordioso. Jesus, ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Só Ele pode realmente resolver os nossos problemas, atender às nossas petições, abençoar as nossas vidas. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, a qualquer momento, nós podemos entrar nos santos dos santos através da oração, através de uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus através da oração. Muito bem, os nossos objetivos são os seguintes. Primeiro, descrever a Arca da Aliança. Segundo, explicar a simbologia do propiciatório. E por último, então, discorrer a respeito dos elementos sagrados dentro da arca. Até aqui, dentro dessas lições que estamos estudando durante todo este trimestre, já percorremos o tabernáculo, a porta inicial, a pia onde os sacerdotes faziam a sua purificação, enfim, vários locais já foi estudado. Mas nessa nona lição, o tema é a Arca da Aliança, dentro exatamente do lugar santíssimo, onde uma vez por ano o sacerdote ele podia adentrar aquele local com a sua vida preparada, pronta para ouvir a voz de Deus. E é sobre esse assunto que nós vamos trabalhar agora juntamente com o nosso companheiro, pastor Alinor dos Santos, descrevendo aqui o primeiro tópico da nossa lição, onde fala sobre a descrição da Arca da Aliança. Como o senhor disse, pastor Josias, tendo, nesse dia do perdão, dia de Yom Kippur, o sacerdote tendo passado pelo altar de sacrifício, feito o sacrifício, tendo ele passado pela pia de bronze, lavado, considerando a poeira, a sujeira desse lugar próprio que é o deserto, e então ele se lavava ali, tendo passado pela mesa dos pães, considerado esses pães, falando aí de comunhão, cada pão representando cada tribo, estando tudo em ordem em relação a isso, tendo passado pelo altar, pelo candelabro, que aponta para a palavra, também para Cristo, e pelo altar de intercessão, ele ultrapassa, então, o último véu que nós estudamos nesse último domingo, e chega, então, ao Santíssimo, ao Santo Lugar, onde ele encontra esse móvel, esse objeto que está aqui, que nós chamamos de arca, mas que, segundo o autor, tem outros nomes, como a Arca de Deus, a Arca de Aliança, ou a Arca do Testemunho, que, segundo o pastor Elianai, é o móvel mais importante, o elemento mais importante dessa estrutura, desse prédio, que é o prédio do tabernáculo. Tão importante é que, em alguns momentos, como nós vemos na Bíblia, isso simbolizava a própria presença de Deus, o próprio Deus, como em determinado momento que Saul, considerando que haveria a necessidade
levar algum elemento material que representasse Deus, como faziam os povos da época, que levavam os seus deuses ali, achando que os seus deuses poderiam lhe dar vitória. Saul, em determinado momento, ele leva a arca, não ali como um sentido espiritual, mas mais como pensando como objeto mágico, um talismã, e momento no qual, inclusive, a arca foi capturada. Então, se tinha a ideia de que este móvel era o móvel mais importante, que simbolizava o próprio Deus, a maior representação de Deus, né? Quer seja pelo seu valor, pela sua beleza, ou, inclusive, aqui pela manifestação, né, material aqui desses seres alados. Esse móvel, que era feito basicamente de madeira de acácia ou madeira de cetim, e que era totalmente revestido de ouro, e que, segundo aqui o pastor Elienay, aponta como símbolo nessa nossa interpretação tipológica, aponta para a própria natureza de Cristo, que era homem, falando então dessa natureza mais rústica, mais simples, né? Que é como a madeira, mas também Cristo como um ser de glória, o próprio Deus, falando da sua majestade, comparando aqui simbolicamente como ouro. Então, a arca simboliza também, dentre tantas outras possibilidades, a própria pessoa de Cristo, aquele que, como já disse o Senhor na sua fala, esta caminhada do tabernáculo, do sacerdote que buscava a presença de Deus e essa manifestação de Deus, o nosso relacionamento com Cristo se dá da mesma forma. Nós caminhamos em direção a Cristo para ter, sobretudo, com Ele relacionamento, para ter com Ele intimidade. Muito bem, isto não dá direito, né, de hoje nós termos, de repente, um objeto desse e banalizar como não, é a presença de Deus. Perfeito. Ali. Ou como muitos também, né, tem até a própria Bíblia Sagrada e colocam em algum local, um determinado local de destaque nas casas, como que aquilo ali vai resolver o problema. Não, não resolve. O que vai resolver o problema é nós termos esta aproximação com as coisas sagradas de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada, através da oração, desta intimidade com o Senhor, é que o Senhor vai se revelar a cada um de nós. Até porque quando os sacerdotes, né, uma vez por ano, eles adentravam neste local onde estava a arca, ele tinha que estar realmente com uma vida pura, aberta, com os seus ouvidos afinados para ouvir o que Deus queria realmente falar com o seu povo, né? Então, é este cuidado que a gente precisa ter. Então, esta arca era um objeto, né? Era como que um caixote, né? Aí aproximadamente de 1,15 m, 1,18 m de comprimento, era retangular, 69 centímetros, talvez de largura, feita de madeira da acácia ou madeira de cetim, que era revestida tanto por fora como por dentro com ouro puro, batido, ouro de primeira qualidade. Então, isto representa algo tremendo para nós hoje em dia, né? Na tipologia bíblica, representa Jesus, tanto na sua humanidade como também na sua divindade. Jesus, ele estava sendo representado ali no Antigo Testamento por esta arca. Muito bem, nós vamos então para o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre o propiciatório da arca, porque este objeto, então, era dividido. A parte superior era denominado, então, propiciatório. Que essa, propriamente dita, que era a tampa, né, na qual havia ali dois seres alados, dois querubins, né, que estavam com as suas asas, né, cobrindo seus ossos, em sinal, né, segundo o autor aqui aponta, falando aqui dessa proteção, né? E como nós comentamos antes, pastor, é importante dizer que esta arca aqui, ela é apenas representativa, como o senhor muito bem disse, e hoje nós entendemos, porque compreendemos a palavra e fomos libertos por ela, como diz Paulo, né? A lei era aio, o Antigo Testamento, de certa forma, ele é aio no sentido de entender as limitações do tempo, do povo daquela época, as suas limitações, inclusive de abstração, de tentar entender um Deus
que não precisa de representações. Mas Deus, entendendo o povo daquele tempo, se permite compreender através desse objeto, e nós hoje não temos mais essa necessidade. Não obstante, ela nos fala. E entre outras coisas que a gente poderia considerar, é que esses anjos, esses seres alados, falam, de certo modo, de um Deus que protege, né, que se põe sobre a sua aliança, fazendo-a cumprir, né, segundo a sua soberania, a sua própria vontade. De outro modo também, né, fala de proteção, fala de soberania, fala de cuidado, né, fala de majestade, fala de algo que é muito sublime, né, que contempla não só a esfera humana, mas os seres alados também apontam para uma esfera superior, tal qual é a aliança, a vontade, o desejo de Deus em relação à sua vontade. Sobretudo também, a ideia de propiciação está diretamente ligada ao sangue de Jesus. O sangue de Jesus que cobre, que estabelece, que fundamenta, né, que reveste toda essa condição de relacionamento, toda esta aproximação. Há de se dizer também que o sacerdote, para poder entrar no santo lugar, ele precisava levar consigo sangue. Sangue né, do animal que era imolado lá no altar de sacrifício e que era aspergido sobre o altar, né, sobre a arca da aliança, a arca do testemunho, para que ele pudesse então ali se achegar e apresentar-se diante de Deus pelo povo, podendo receber ali a sua presença. E como dizem alguns, né, tendo sido recebida esta oferenda, esta oferta, né, o fato dele voltar com vida significava que Deus havia recebido, né, a oferta, e aí nós imaginamos a alegria do povo quando saía o sacerdote lá fora, né, tendo então o povo sido aceito diante de Deus. Que visão majestosa deveria ser essa, e que expectativa tinha o sacerdote, ou o sumo sacerdote, né, de uma vez por ano ter esta visão maravilhosa, ainda que, como alguns dizem, né, ele ia consigo com um incensário e a nuvem cobria, né, o móvel, mas a beleza, né, deste momento, a beleza desse móvel, certamente é algo que ficava marcado na mente, na memória e no coração do sacerdote que ali se chegava. Porque era toda uma questão de uma preparação para um momento especial onde Deus haveria de receber, quer dizer, se agradar do que o sacerdote, o sumo sacerdote estava realmente oferecendo naquele lugar santíssimo. É como hoje, eu e você, que se aproximamos da presença de Deus, é aquele cuidado que precisamos ter, Senhor, que Tu possas se agradar do meu culto, da minha adoração, porque sempre que se aproximamos, né, na presença do Senhor, seja numa reunião de culto, ou seja no momento de oração lá na nossa casa, no nosso lar, seja qual for o momento em que nós se aproximamos de Deus, a gente precisa estar preocupado. Senhor, eu quero que Tu se agrades de mim. O que eu posso fazer para melhorar essa minha intimidade, esse meu relacionamento contigo? Então eu creio que os sumos sacerdotes tinham uma preparação tão grande para que ele pudesse chegar nesse lugar e sair dali com vida, porque Cristo é vida, né? Isto aponta para a vida. Deus realmente quer que tenhamos vida, e vida com abundância. E daí, após ele fazer todo aquela cerimonial, fazer aquela liturgia, ele poderia sair e o povo talvez aplaudir, e essa glória, essa alegria, eu creio que o sacerdote, ele direcionava a Deus dos céus, por ter recebido aquele culto, aquele momento que ele esteve ali cultuando ao Senhor daquela forma. E a própria reverência do sacerdote ao entrar é reproduzida, né, inclusive pelos anjos que estão aqui, né, reverenciando esse objeto, mas aqui simbolicamente a própria presença de Deus e o concerto de Deus, e que é expresso pelos elementos que haviam dentro da arca. Então era Deus naquele momento velando, né, de certo modo cobrindo de forma muito reverencial aqui, dizendo: eu estou vendo, né, eu estou cobrindo, eu estou guardando, eu estou protegendo a aliança, de modo que a minha parte eu estou fazendo e sempre o farei. E né, por outro, sempre estarei vendo e por outro lado, talvez aquela expectativa do povo, da multidão, né, em esperar a saída
do sumo sacerdote daquele local tão especial que estava o quê? Intercedendo em favor do povo. Porque esta era a função do sacerdote, interceder em favor do povo. É diferente do profeta que traz a mensagem para falar com o povo. Não, o sacerdote ele falava com Deus em prol do povo. Que coisa maravilhosa. Agora, pastor Alinor, dentro desta arca, existia alguns elementos que eram muito, muito importantes. As tábuas da lei, um vaso contendo o maná lá do deserto, a vara que floresceu. Então tinha esses elementos aí, 3 elementos que tinham significado profundo para o povo de Israel e que vem refletir na nossa vida espiritual como cristãos. Vamos trabalhar sobre este terceiro tópico. Então, no centro do tabernáculo, desse lugar mais secreto, mais guardado, mais especial, estavam 3 elementos que apontavam como coisas fundamentais da espiritualidade judaica, da história judaica, não só do seu passado, mas do presente, mas também apontando para o futuro. Que estão as tábuas, aqui entendendo que eram as segundas tábuas, a primeira, quando Moisés desce e vê toda aquela balbúrdia, quando eles levantam ali um bezerro de ouro, Moisés quebra as tábuas, Deus então lhe dá outro conjunto de tábuas nas quais estão a lei. Isso aponta para um Deus que tem princípios, pastor. E esses princípios, ele vela por esses princípios, é por isso que os querubins estão sobre ele, quer dizer, ele vela por os seus princípios. Havia também ali um vaso de maná, e é interessante que o maná ele não estragou, então, quer dizer, era um maná muito especial da parte de Deus, porque eles não poderiam, por exemplo, guardar o maná de um dia para o outro, exceto na sexta-feira, porque no sábado não colhiam. Mas este maná foi colocado ali num pote, num vaso, num recipiente, e ele não estragou, foi colocado ali, falando de um Deus de provisão, falando de um Deus, de um cuidado e que vela, guarda esse cuidado. É um Deus que se põe sobre essa aliança do cuidado, e nós somos prova do cuidado de Deus, e nós, ainda sendo infiéis, ele permanece fiel. Então, mostrando, olha, eu cuidei de vocês no deserto e estou disposto a cuidar de vocês sempre. E, por fim, nós temos aqui a vara de Arão, que houve ali um momento muito específico, ali com Coré, uma sedição, e em que Deus, então, permite, chama Moisés, disse, olha, que cada tribo determine alguém específico e cada um dessas pessoas escolhidas pelo povo traga sobre mim uma vara, coloque diante de mim, e a vara que florescer, esta representa este povo, esta tribo, ou essas pessoas a quem eu vou escolher para servir. E justamente foi a vara de Arão que então floresceu, e que aponta aqui para um Deus que não apenas cuida, não apenas é um Deus de princípio, mas que estabelece também a sua vontade, estabelece uma direção propriamente dita. E como diz aqui pastor Elienay, aponta para o ministério, aponta para homens e mulheres de Deus que são escolhidos, não pelo seu próprio desejo, mas que são escolhidos pelo Senhor, legitimados por Ele, para fazer determinada obra, escolhidos por Ele, e que são aqui uma representação, de certo modo, da tribo de Levi, e que foram postos então ao serviço. Ou seja, esses 3 elementos estão dentro da arca, no lugar mais específico, mais importante, no sentido de olhar de Deus, de cobrir, de proteção, mostrando que Deus é um Deus que, de fato, estabelece a sua aliança, pastor, mas estabelece a sua aliança sobre certas circunstâncias e que não podem ser mudadas, não podem ser alteradas. Muito bem, então esse terceiro tópico aí, levando para os nossos dias, tem significados maravilhosos. As tábuas da lei. Hoje nós não temos as tábuas da lei, que foi a segunda tábua, inclusive foi Moisés que teve que lavrar, Teve que polir ela para que Deus pudesse escrever novamente. As primeiras, foi Deus que deixou tudo prontinho. Moisés quebrou, se irritou com o povo. Então Deus disse, não, vai lá, agora você vai ter que polir uma pedra aí para que eu possa escrever. Muito bem, então hoje nós temos a palavra de Deus, que é a regra de fé e conduta para todo cristão.
A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração. Ela é poderosa, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Nós temos também aqui a questão do vaso, né, com o maná no deserto. Isso fala do próprio Jesus que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Ele é o pão da vida. Jesus, ele precisa estar entronizado, assim como ele estava entronizado na arca, estava ali no tabernáculo, a presença, né, dos pães estava ali, ou seja, do maná, simbolizando o pão do céu. Jesus, ele precisa estar entronizado em nossos cultos, em nossas reuniões. Podemos fazer um maior convite, arranjar um maior número de povo, de gente, de plateia, mas se Jesus não estiver presente, será uma reunião qualquer. Uma reunião que talvez possa trazer até alguns desconforto para alguém, mas quando Jesus está no centro, está entronizado, a reunião é diferente. A presença, né, do povo ali vai fazer com que eles estejam felizes, contentes, porque Jesus é alegria, Jesus traz paz, Jesus traz bênção. O pão do céu precisa estar presente, uma mesa, né? Um banquete, mas se não tiver a comida, né, as pessoas daqui a pouco vão ficar tristes por ali, mas quando chega a comida todos se alegram. Jesus é o pão do céu, simbolizado aqui, né, nesse maná. Jesus, ele continua sendo alimento. Por isso ele disse que aquele que não se alimentar da minha carne não tem parte comigo. Falando da intimidade que precisamos ter com ele. E a vara que floresce, então, está falando aqui dos ministérios. Deus, ele continua distribuindo a cada um ministérios, dons, né? Segundo o que for útil a cada um, querendo o aperfeiçoamento dos santos da igreja do Senhor Jesus. Pastor Alinor, esta lição é uma lição importante. Nenhum crente, nenhum membro deve ficar em casa, deve participar da escola bíblica dominical, e desta forma a gente vai enriquecendo o nosso conhecimento, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos se tornando gigante espiritual através do ensino da palavra de Deus, através da oração, do culto, nós vamos se fortalecendo cada dia mais diante do Senhor. Dentre tantas questões práticas, pastor, o senhor falou agora sobre crescer, nós que já crescemos através da palavra, né, temos o Antigo, mas também temos o Novo Testamento, entendemos que não precisamos mais de objetos, Deus não se manifesta em objetos, e que aquilo que eles almejavam tanto, que apenas uma pessoa tinha, o sumo sacerdote, a oportunidade, que era desfrutar de forma mais íntima da presença de Deus, hoje se configura como o maior dos privilégios e que nenhum homem, né, no Antigo Testamento nunca imaginou, quer seja qualquer um dos sacerdotes, é que ter a presença de Deus em nós. Hoje nós não precisamos carregar, né, a arca, né, não precisamos mais ter este elemento guardado num lugar específico lá, diante do qual algumas pessoas apenas podem ter acesso. Não, hoje nós temos a presença de nós, a presença de Deus em nós, através do Espírito Santo que vive em nós. E que, me permita dizer, né, se lá eles carregavam a arca, o Espírito Santo hoje nos carrega, o Espírito Santo hoje que de fato, ele nos conduz. Eu fico pensando até, pastor, porque o Templo de Salomão, né, que continha depois no momento do tabernáculo, dentro dele a arca, ele foi totalmente dizimado, né, pelos babilônios no cativeiro babilônico, e a arca daquele momento em diante, ela, né, nós não temos mais notícias dela, mas depois nós temos templo ainda, como o templo de Herodes, e só que no templo de Herodes, onde é que estava a arca? Um templo, um lugar muito suntuoso, né, que levou anos, décadas para ser totalmente construído, mas que não tinha lá no lugar mais importante, no lugar central, no lugar mais íntimo, não havia ali arca, né? Não pelo menos aquela arca que tinha as tábuas, como nós vimos aqui, a tábua da lei, não havia mais ali o maná, não havia mais ali a vara de Arão, mas era um lugar que estava, né, vazio.
Então isso também aponta, de nada adianta nós termos um lugar suntuoso, né, uma grande estrutura, nós mesmos considerarmos a nossa história, quem somos, se lá no centro, lá no lugar de intimidade, não estiver a presença de Deus, não estiver a arca de Deus, representada ali pelo próprio Espírito Santo de Deus. Por isso, acho que foi Moisés que disse que ele não subiria dali se a presença do Senhor não fosse ou não estivesse com ele. Concluindo a nossa lição, o nosso comentarista deixa escrito o seguinte: nesta lição, vimos que a Arca da Aliança era um grande símbolo da presença de Deus entre o seu povo e que nos aponta para a obra completa de Jesus Cristo para a sua igreja. Nestes últimos dias, o Senhor nos deixou o Consolador. Não precisamos mais carregar uma arca para desfrutar da presença de Deus, pois o Espírito Santo habita em nós. Desejamos que você tenha uma excelente aula de escola bíblica dominical. Não falte, domingo é dia de estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Pastor Alinor fazendo as suas conclusões. Que Deus o abençoe e que a presença de Deus não se aparte da sua vida e do seu coração, conduzindo sempre. Deus abençoe. Obrigado.